gravar neste computador. Não, Pronto, eu acho que agora foi. Sim. Pronto, tá perfeito. gravando Estamos agora. gravando. Professora Selma. Ok, boa noite a todos. Vamos dar início, né, a mais uma palestra do ciclo de palestras aqui do GPCASP. Primeiro, gostaria de agradecer, né, a professora Fabrícia da Silva Rosa, por nos prestigiar aqui com a sua presença, sua palestra, intitulada Instrumentos Ambientais no Apoio às Decisões na Administração Pública das Cidades. A professora Fabrícia, ela é professora adjunta na Universidade Federal de Santa Catarina, é líder do grupo de pesquisa NEMAC, na UFSC, Núcleo de Estudos em Meio Ambiente e Contabilidade. Ela foi chefe do Departamento de Ciências Contábeis de 2021 a 2023 e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Controle e Gestão e professora do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, período de 2020 a 2021. Em 2020, com a sua participação no projeto CAPES, Sprint UFSC Nexus, atuou como professora visitante na Università de Macerata, na Itália. É graduada em Ciências Contábeis, com mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Catarina. Realizou o doutorado, né, sanduíche, né, em contabilidade pela Universidade de Valência, na Espanha, e pós-doutorado em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina por meio do programa CAPES. Atua como editora associada da revista Contabilidade e Negócio, da PUC Peru. Em seus projetos de pesquisa, tem resultado em publicações com pesquisadores da Espanha, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Peru e Itália. Tem experiência em ciências contábeis com foco em meio ambiente e sociedade. Na área de meio ambiente, tem atuado com foco nas organizações públicas e privadas para compreender os temas relacionados à evidenciação ambiental, contabilidade gerencial ambiental e fio nexus. E na área de sociedade, tem atuado com foco nas organizações públicas para compreender temas como transparência pública, uso de tecnologias para a governança pública e orçamento governamental. Então, professora Fabrícia, mais uma vez, muito obrigado e a palavra é sua. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu agradeço muito essa possibilidade de estarmos aqui conversando com vocês. Agradeço principalmente a professora Selma, o professor Gilberto, né? Que já trabalhamos aí há algum tempo, né? Já tivemos parcerias bastante interessantes nessa área, né? Muito grata também por participar do processo de formação da professora Selma. Então, fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui conversando com o grupo de pesquisa e com as pessoas que hoje resolveram estar aqui conosco, né? Eu acho um tema muito interessante para mim. Acho que há algum tempo venho me interessando tanto pelas questões ambientais e mais recentemente, eu digo mais recentemente, desde que entrei como professora na UFSC há 10 anos, esse olhar para o meio ambiente, né, esse olhar da contabilidade do meio ambiente na ótica de governo, aplicado a governo, né, nesse processo decisório. E eu acho que venho olhando a muitas mãos, né, com muitas pessoas comigo, incluindo aí a professora Selma e o professor Gilberto, para que a gente possa pensar, né, em como auxiliar esses processos decisórios nesses ambientes. Eu vou disponibilizar minha apresentação nesse momento, tudo bem? Ok, perfeito. Tá. Talvez eu não consiga vê-los, então, havendo qualquer intervenção, se puderem me avisar, eu agradeço, que aí Ok. eu troco de tela, tá? Tá. Só um minutinho. Tá? Já está aparecendo? Sim, Sim? Perfeito. Bem, ótimo. Então, quando veio o convite, né, e aí a ideia foi falar um pouco dos instrumentos ambientais que a gente pode estar utilizando, né? A contabilidade, ela tem
um aspecto interessante quando a gente pensa nos instrumentos ambientais, instrumentos, quando eu pensei em trazer aqui para vocês, são os que vêm de diversas áreas, né? E que trazem informações para que a gente possa criar um ambiente de informações mais precisas para o tomador de decisão, né? Então, é nesse caminho que eu vim conversar com vocês hoje. Selma, o NEMAC vai passar por uma mudança, eu acho que por vários contextos, né? Incluindo aí as pessoas que estão no momento fazendo parte do nosso grupo. Antes nós éramos NEMAC, agora é NEIMAC. Eu vi O aqui um I Ney aqui, falei, teve uma inovação, literalmente, né? entrou, entrou a inovação, e nesse sentido que eu venho trazer para vocês aqui também, né? Eu acho que dois temas transversais estão no mundo nesse momento, que é a questão da sustentabilidade e que é a questão das tecnologias, né? Então, não tem como fugir, e eu acho que também não é do nosso interesse fugir de nenhuma delas, né? E eu vou tentar conversar com vocês a respeito disso. Bem, o caminho que eu gostaria de percorrer o que nos faz refletir, né, sobre esses instrumentos e como utilizá-los no processo decisório. Então, eu acho que, primeiro de tudo, quando a gente fala gestão pública ou instrumento para governo, algo muito amplo, né? O governo atua em diversas frentes. O governo, primeiro, que somos nós, organizados, né? E a gente passa o poder para alguém. E segundo, que temos muitas áreas para pensar, né? O governo tem muitas funções para desempenhar. Então, qual é o desafio que a gente quer enfrentar? Quando a gente fala em sustentabilidade, mesmo que foque dentro das áreas da sustentabilidade só meio ambiente, tem um mundo para conversar. Então, acho que a primeira parte do caminho é conhecer, né? Quais os desafios daquilo que eu estou olhando especificamente. E aí, para os demais, né? Planejar, executar, monitorar, que é uma das questões que eu gostaria de conversar com vocês também, e olhar para frente, né? Os desafios, eles sempre são recorrentes, né? Então, é, como que a gente pode inserir isso nos nossos processos decisórios? Lembrando que os aspectos da formalidade no governo, às vezes, nos deixam não tão ágeis, né? Por exemplo, o nosso próprio orçamento. Ele pode nos deixar um pouco morosos. E como que a gente faz, né, uma gestão, usa indicadores e incorpora isso nesse cotidiano do orçamento? Então, esse tipo de reflexão que eu vou querer trazer para vocês hoje, né? Se a gente pensasse em sustentabilidade, eu trouxe aqui algumas palavrinhas negativas, em que talvez um gestor de cidades, né, porque a conversa hoje, ainda vou focar um pouquinho mais, além de olhar só para meio ambiente, olhar só para gestão pública, olhar no contexto de cidades, para que a gente possa ir refletindo, funilando, né? Porque quando é muito amplo, a gente não consegue ser mais assertivo em como medir, em como auxiliar, como isso integra em orçamento, por exemplo. Então, trouxe aqui palavrinhas soltas e negativas para que a gente possa pensar, né, o, os desafios que tem numa gestão de cidades no dia a dia, né? E que a gente precisa lidar com isso, a estrutura do governo tem que lidar com isso de uma maneira eficiente, porque são pessoas, é o nosso mundo que está por trás das decisões que vão ser tomadas, da estrutura que a gente se organiza, né? Então, só para a gente refletir, né? Falta de educação, violência, doenças, desmatamento, trânsito perigoso, desemprego, esgoto a céu aberto, desigualdade,
corrupção, desamparo, intolerância, tráfico de drogas, intolerância religiosa e política, fome, dependência econômica. E então, um tempinho para vocês pensarem nesses desafios nos locais que vocês estão, né? O professor Gilberto tinha comentado sobre os inscritos, agora eu não vejo a tela dessa transmissão, então eu não consigo ver quais as pessoas que entraram, mas ele tinha comentado de alguns lugares, né, dos inscritos, e a gente tem diversas cidades aqui, talvez. Talvez os desafios que vocês passam, né, se eu fosse comparar só onde o professor Gilberto e a professora Selma estão, e aqui em Florianópolis, nós teríamos exemplos diferentes, né? E se fôssemos gestores conversando sobre que medidas estão sendo tomadas, o tamanho de cada desafio, nós teríamos relatos diferentes. Então, como nós vamos lidar com isso, né? Como que o governo está preparado? Ok? Bem, alguns números para a gente pensar. Vamos, aqui nas palavras eu tinha puxado muitas coisas, vou cada vez puxando mais para meio ambiente, mas antes deles, um pouco mais espalhados. A fome no Brasil piorou nos últimos 3 anos. A fome pode estar relacionada a questões de vulnerabilidade e falta de emprego, né? Acesso, distribuição de incentivos para indústrias se instalarem, infinidade de coisas, né? Que o governo pode, de forma direta, né? Ações que diretamente auxiliem a pessoa no momento da crise, ou ações que, a longo prazo, auxiliem a mudar o cenário de oportunidades. Eventos climáticos, esse dado que está no canto direito aí de vocês, né, é recente, de janeiro desse ano, que apontou os eventos climáticos do ano passado. A gente está vivendo aqui no Sul, né, um relato aí nacional do Rio Grande do Sul, até se tivermos colegas do Rio Grande do Sul aqui ouvindo, né, ficam aí os nossos sentimentos por tudo que está acontecendo. Esperamos que isso se resolva da melhor forma e o mais rápido possível. Muitas pessoas sofrendo, né? Muitas incertezas aí. Mas esse dado é de 2023, né? Muitos eventos hidrológicos, aqui em Santa Catarina tem um histórico bastante grande, e outros geológicos. Também podemos apontar lá no início, em cima da tela, né, no Atlas do Esgoto, um problema que é bem ambiental, né, e que é um desafio para o nosso país. A gente tem mais de 9 toneladas, né, por dia de esgotos lançados, né? 45% da população não possui tratamento de esgoto, 55% da população possui um esgoto sanitário, então, adequado. Vejam, a gente começa a pensar aqui em problemas. Se a gente fosse conversar, a gente teria muitos outros. Também podemos pensar no patrimônio cultural e outras questões sociais. Então, o primeiro momento é do que estamos falando, né? Quais são os problemas que podemos enfrentar hoje, né? E que tipo de informações a gente pode gerenciar para que o decisor, o político público, né? Aquele que vai definir as políticas públicas por um determinado período, possa ter um maior subsídio para saber a dimensão da sua decisão, né, de forma positiva ou não. Mais um pouquinho de dados aí para a gente ver a complexidade de questões que a gente precisa refletir, né? 1,12 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 43% da população mundial
não tem saneamento adequado. As temperaturas médias estão subindo, a gente está sentindo nos 2 últimos anos realmente que esse calor que a gente está conversando há tanto tempo, principalmente na academia, em organizações supranacionais, né, como a ONU, esse aumento da temperatura de fato chegou, né, e muitas ações que a gente esperava ter feito para minimizar isso, nós não chegamos ainda a fazer. Fome é algo que tem atingido muitas pessoas, né? Nos últimos 2 anos, né, de pandemia, acelerou muito a miséria no mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente joga 1/3 do que produz fora, né, por várias razões, em diferentes estágios da cadeia produtiva, e que pode haver intervenções políticas para que isso possa reduzir. Incentivos, subsídios, punições, né? Melhores estradas, parte do alimento se perde em estradas, enfim, uma infinidade de coisas que se pode atacar, né? E fora dos nossos olhos ainda estão os detritos no espaço de tantas coisas que a gente tem levado para lá para se comunicar melhor, né? A gente está hoje aqui online, né? E são as nossas comunicações via satélite. Mas isso também é mais uma preocupação que nós temos que tomar. E infinidade de coisas a gente pode pensar, né? Tanto em miséria quanto em resíduos. Essa apresentação depois vai ficar disponível para vocês, esses videozinhos que nos fazem refletir, né, sobre esses problemas de vulnerabilidade, desigualdades, lixo, né, aquecimento e outros problemas que nós temos passado. Para fatos mais recentes, eu chamo a atenção de 2, né, de grande repercussão. Um deles são as queimadas, né, mais de 17.000 focos tivemos desde 2003, né, isso é o maior número que se teve registrado, e esses foram os focos do ano passado. E esse ano, né, ainda estamos tentando sair dessa grande crise, né, no estado do Rio Grande do Sul, com mais de 85% dos seus municípios estão afetados, muitos deles, quase bairros inteiros sumiram, né? Muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, milhões de afetados, muitos feridos, óbitos, desaparecidos, né? Então, a gente tem realmente uma urgência muito grande e um próximo passo a dar, né? Vocês devem estar ouvindo muitas coisas, quem está acompanhando, né? E muitos devem estar se perguntando qual será o próximo passo, né? Quando as águas baixarem, de onde virá o dinheiro? Quais são as ações prioritárias? Difíceis respostas, né? Há estimativas de, além da infraestrutura, além de um prejuízo econômico sem igual, nós temos, e além de tudo que teve de impacto na saúde das pessoas, nesse período, pode vir outros problemas relacionados à saúde, seguridade social, que vêm de reflexo, né, dessa crise. O que fazer, como trazer isso, né? Como governos municipais, estaduais e o próprio governo federal vão atuar aqui, né? Teve vários outros, né, momentos da história em que uma crise ou algo disruptivo fez mudar totalmente cidades, e esse vai ser o momento, mas vem muitas dessas perguntas, né? Como
usar o recurso? De que maneira vai ser daqui para frente, né? E outras perguntas vêm em relação a evitar que isso ocorra, né? Tanto questões relacionadas à queimada, quanto as questões relacionadas às chuvas, ou seja, esses eventos extremos em que não necessariamente depende de nós, mas nos prepararmos para isso, ou formas de evitar que a convivência nossa com o meio ambiente, né, provoque também problemas como esse, que aceleram esses eventos extremos, né? Bem, então o que a gente precisa olhar para frente, né? O que queremos? O que precisamos, né? Igualdade, bem-estar, ou uma legitimidade, né? A gente vai estar passando por período de eleições agora. O que se está fazendo, o que se vai fazer, é apenas legitimidade, ou que para algumas empresas, né, se a gente tivesse no âmbito de corporações, a gente estaria falando de greenwash, e será que a gente estaria falando em greenwash também para governos? Ou uma preocupação excessiva com aprovação, ou ou é uma questão de realmente fazer algo que se deve fazer. Questões também relacionadas a olhar para dentro, né? Há capacidade, competências e recursos suficientes para isso? A questão o local e o global, sobrevivência econômica, conscientização. Como que a gente vai fazer o planejamento das melhorias, né? Eu vou sair um pouquinho da minha tela, que eu gostaria que vocês, né, tenham algumas pinceladas em problemas. O que podemos fazer como sociedade? O que podemos fazer como governo? O que queremos de mudanças ou de um mundo um pouco mais sustentável, né? Se pudesse escrever um pouquinho aqui no chat, no chat, né? O que vocês esperariam? Não dá para ver mais a minha tela? Não, né? Não, Não. não. Eu vou colocar ela aqui de novo. E o que eu gostaria que a gente... e agora dá? Tá sim. Sim. Dá. Interagisse, né? Possíveis soluções para problemas ambientais, né? De falta de saneamento básico, ou falta de acesso a estradas, né? Ou problemas que a gente está tendo né, de excesso de chuva, em que traz destruições ou queimadas, né? Se vocês colocassem aqui no chat algumas soluções que os governos poderiam pensar, o que a gente pensaria? Lá, Algumas pessoal, sugestões aí de vocês. a professora Selma, ela, como sociedade, podemos cobrar, deixa eu ver aqui, podemos cobrar efetivas ações dos governos. Como sociedade, podemos cobrar efetivas ações do governo, né? O Renato, essa é uma contribuição da professora Selma. O Renato, ele fala de políticas ambientais, né? Implementar políticas de preservação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Vamos lá, o que é que vocês pensam, de acordo com a professora Fabrícia comentou? Enquanto vou escrevendo, por exemplo, nessas questões, né, de mudanças de cidade, há um tempo atrás, né, para quem conhece o estado de Santa Catarina, nós temos uma cidade chamada Itá, e ela foi planejada a mudança, né? Não foi por um problema ambiental, foi planejada uma mudança. Que mudança?
foi construída uma hidrelétrica exatamente no local onde estava e a cidade migrou para uma área mais alta. Então, teve toda um resgate, claro, daquela forma em que as pessoas viviam, principalmente, né, manter vizinhança, sua cultura, as condições econômicas da cidade, mas ela foi totalmente alterada, né? Então, houve um planejamento e um conhecimento da cidade, a cidade migrou. Quando há desastres como, né, com chuvas, que a gente sofre bastante aqui no sul, vou citar Santa Catarina, para a gente sair um pouquinho do foco do Rio Grande do Sul, a gente tem inundações, né? Nós temos acionamento, deslizamentos e muitas questões relacionadas a, por exemplo, necessidade de resgatar áreas que a gente chama áreas inundadas, né? Essas áreas, como aqui, que nós estamos na ilha, por exemplo, os mangues são extremamente importantes. Por quê? Eles, ao mesmo tempo em que eles são considerados um berçário natural para várias espécies marinhas, então eles cuidam da biodiversidade naturalmente, eles também são áreas encharcadas, né? O que significa isso? Ela vai conter muito a água de chuva ou o efeito de maré, né? E isso ali são áreas que não se deve construir. E quando a gente invade determinadas áreas, né, alguns prejuízos pode ter para a cidade, porque ela não tem mais o seu escoamento. Por exemplo, quando a gente fecha canais, né, a utilização de canais para navegação, impedindo que o curso natural das águas seja seguido, por exemplo, são problemas. Então, para que a gente possa evitar problemas, claro, aí eu concordo com a professora Selma, né? A legislação ela precisa ser um pouco mais branda quando a gente pensa em proteção do meio ambiente, né? Toda vez que a gente está falando aqui de cidades, né? Voltando o foco inicial da nossa conversa de hoje, olhar as cidades, esse ambiente urbano, né? Nós temos quando a gente vai relaxar ou, né, afrouxar ou não uma lei ambiental de um plano diretor, né? Ou quando a gente se preocupa com os rios dentro da cidade, a proteção da mata ciliar, a gente está falando também de uma proteção para a convivência humana, né? Então, a ideia seria tanto essa questão de proteção ambiental a partir das leis, que reconhece aquele ambiente natural e os limites entre a exploração econômica, a exploração habitacional e aquilo que vai realmente impactar o curso natural das coisas, né? Por exemplo, tem algumas cidades fora, cidade de Valência na Espanha, por exemplo, há mais de 50 anos atrás, sofreu com uma grande inundação de um importante rio que passava exatamente no meio da cidade. Várias decisões poderiam ter sido tomadas nesse momento. A cidade foi completamente arrasada. Se poderia tirar a cidade do local, fazer outras medidas de contenção ou mudar o curso do rio. Lá a opção foi mudar o curso do rio. E ao mudar o curso do rio, onde era o rio se transformou em uma área de convivência bastante grande, por sinal. E o rio, o importante rio, continua, claro, com toda a sua importância ambiental, em outro local, né? Vejam, são decisões a serem tomadas, né? E o que se levou em conta naquele momento? O que poderia trazer um menor impacto ambiental e, ao mesmo tempo, também proteger as pessoas
e aquele ambiente econômico, né? E essa foi a decisão tomada. E nós temos vários exemplos, eu vou trazer alguns deles lá para frente, mas para a gente refletir que quando a gente pensa na atuação da sociedade e do governo, elas vão muito além, né, de fatores, econômicos, né. Vai também de como a gente protege, a partir das leis, aquilo que se pode usar, os limites, né, de recursos naturais, e sociais, né. Eu não sei se tem alguma coisa escrita que a gente, para conversar, professor Tem sim, eu Gilberto? vou ler para você. O Renato fez mais uma contribuição, incentiva a sustentabilidade, né? Promover práticas sustentáveis às atividades econômicas e urbanas. A professora Selma fez mais uma outra contribuição, enquanto o governo trabalhar os aspectos de educação sustentável. A Aline Watzer fez uma outra contribuição, para entrar na agenda para a formulação de políticas públicas efetivas. A sociedade deve fazer mais pressão, ou seja, a sociedade pressionar um pouco mais Hum, para que políticas públicas façam parte da agenda, né? Ela também fez outra contribuição, porque esses são eventos que se tornam mais comuns e é necessário um trabalho de prevenção e, ao mesmo tempo, prevenção e recuperação. A Rose Cleide fez também uma contribuição. Como sociedade, podemos não, mas devemos olhar para o meio ambiente com mais respeito, pensando no dia de amanhã. Olha o quanto de lixo é jogado nas ruas e, consequentemente, em rios, entre outras uhum, situações. O Renato traz mais uma outra contribuição, planejamento urbano sustentável, ou seja, zonas verdes, planejar e uhum, preservar áreas verdes urbanas, promovendo parques e espaços públicos que contribuam para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. No aspecto da construção sustentável, promover o uso de técnicas e materiais de construção sustentável, incentivando construções que sejam eficientes em termos energéticos e que utilizem recursos de maneira responsável. A Rosicleide Helena, quanto ao governo, uma vigilância de fato quanto à construção irregulares, principalmente em áreas de proteção ambiental, ou seja, que haja mais um olhar fiscalizador por parte do governo, né, nas construções em áreas ambientais e de risco. Essas são algumas contribuições que os presentes colocaram, digitaram aqui no chat. Não, obrigada, professor Gilberto. Vejam que, em uma breve conversa de algo que eu coloquei sem nenhum dado expressivo ou uma fonte científica, a gente, pode pensar em diversas linhas de pesquisa que a gente tem para olhar aqui, questões relacionadas, né, à definição de políticas públicas, no lado de formulação de leis, ou no lado da participação popular, como a governança pública, né? Foi-se tudo isso, claro que precisa de transparência, né? E indicadores. Então, veja, quando a gente contextualizar um problema, é muito interessante que a gente pense em qual é meu tijolinho na história, né? Então, um ambiente de pesquisa favorável para que a gente possa pensar eh, numa publicação, num projeto, numa tese, numa dissertação, num artigo, né? Ou mesmo que a gente vá atuar diretamente com a extensão universitária, precisa que a gente reflita num ponto específico, né? E ele tem realmente, eh, e qual a contribuição que a gente vai querer, dar para a questão de sustentabilidade? É bastante vasto, né? Então, agradeço bastante que vocês começaram a refletir comigo, essa questão, da sustentabilidade e essa relação nossa, né? E aí, a partir daí, a gente pensar em algumas linhas de pesquisa. Bem,
Aqui alguns exemplos, né, claro, o governo ele executa, né, várias ações, né, a gente pensa, quando a gente reflete sobre os problemas ambientais, a gente também vê muitas soluções, né. Aqui, eu sempre vou trazer exemplos mais de Santa Catarina, porque eu estou aqui, né, mas, por exemplo, o incentivo a uso da energia solar, por mais que a energia solar ele acaba sendo aplicado primeiro por empresas ou mesmo pessoas físicas, o governo tem um papel muito importante aqui, né? Vocês citaram antes fiscalizador, né? Aquele que controla, aquele que formula leis, mas também pode ser aquele que incentiva, né? Aqui em Santa Catarina a gente teve um incentivo eh, até o ano passado, né, para pessoas físicas, principalmente, que colocassem em suas próprias casas painéis solares, e o incentivo era tanto o incentivo eh, na instalação, né, com redução de carga tributária, quanto no uso, isenção para a transmissão da rede, para transmissão na rede, né. Então você produz, você usa e o que você não usa, você transmite na rede. Se tem mais de uma casa, isso é bastante comum em Florianópolis, né, as pessoas moram no centro, tem uma casinha na praia, isso, desde que eu me lembro de pequena, isso é muito comum aqui acontecer. Então você poderia inclusive, abater, usar a sua própria geração para uma outra residência que tenha no seu nome. Por exemplo, isso é um tipo de incentivo, né. Isso tem acontecido no Brasil, tem acontecido para pessoas físicas, aqui foi até o ano passado esse tipo de incentivo, né, com subsídios, mas a gente vê que energia solar, por exemplo, no Brasil se expandiu muito. Primeiro que a tecnologia ficou mais barata, mas segundo que também há incentivo governamental, né. Então, eh, é muito importante que a gente tenha meios, né, a contabilidade para melhorar a informação, melhorar a gestão, para tornar mais eficiente, para que a gente possa, estimular, né, como, uma área do governo, né, bastante importante de finanças, eh, a criar esse tipo de mecanismos, né, que incentive, não é somente, gerir gastos, né, mas é também incentivar a economia, uma economia mais sustentável, ou mesmo incentivos, né, fiscais, que no futuro possa trazer benefícios, porque, o incentivo fiscal, para energia, mais limpa, vamos dizer assim, pode evitar diversos problemas ambientais futuros. Isso reduz gasto futuramente. Então, volta para a sociedade e volta também, para o próprio, vamos dizer, recursos do governo, né. E claro, tem esse lado em que a gente pode pensar que aqui a gente tem alguns exemplos ali na linha de ODS, né, dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável de forma positiva, mas também, claro, temos aquela reação, né, a reação, vamos dizer, recuperar aquilo que se perdeu, porque não se cuidou, né. A questão do desmatamento, assoreamento de rios, porque as leis ambientais foram brandas em relação à proteção da mata ciliar ou o uso de áreas urbanas, né, em que deveria ter a proteção. No caso aqui, em Florianópolis, que é uma ilha, a área de Restinga, a área de Mangues, né, quando a partir do momento em que essas áreas, que não deveriam ser utilizadas, elas de alguma maneira sofrem uma pressão e não há uma, né, pelo uso, e não há nem repressão, legal ou uma repressão de controle, a gente acaba tendo prejuízos. Então, esse tipo de informação é muito importante que venha à tona, né, muito importante que venha à tona.
tem medidas que têm sido utilizadas, que são bastante positivas, como essa da energia solar que eu citei. Então, a preocupação de como fazer, ela vem nesse sentido, né? Olhar tanto o planejamento das normativas, como o planejamento do próprio orçamento, né? Para que isso possa, esse monitoramento ser feito. Em nível global, acho que os que estão aqui presentes, né, acredito que todos ou quase todos, de alguma maneira, já esteve próximo, a olhar ou a sentir o reflexo de se refletir sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, né, que são 17 objetivos, e eu pontuei aqui 6 objetivos que são um foco principalmente em meio ambiente, que tem um reflexo diretamente em cidades, né? Essa preocupação que a gente traz hoje e que pode nos fazer refletir muito sobre diferentes tipos de pesquisa que podem ser feitas aí. Então, os ODS, né, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, a sua última revisão de 2015, ele veio com essa ideia de ampliação, né? Que o anterior nós tínhamos 10 objetivos, e o que tem neles? Essa preocupação em gerenciar. O que está muito por trás dos ODS é a bandeira de sustentabilidade, ela tem mais de 50 anos em nível global, né? Esses organismos supranacionais, como a ONU, principalmente, nesse lado ocidental, para nós, pelo menos, né? Vem refletindo muito sobre os aspectos de sustentabilidade em diversas questões, né? Preocupação com a pobreza, com a fome, com o meio ambiente, com a sociedade, as desigualdades, oportunidades econômicas, né? Questões de igualdade de gênero, educação, e assim vai, emprego, renda. Muitos têm sido paz e justiça, a gente vem novamente com um período de conflitos pelo mundo que nos chama a atenção. Então, são reflexões que têm há mais de 50 anos sendo conversados. Em 2015, a gente tem esse pacto reformulado, esse pacto entre as nações, né, signatárias, dizendo: estamos mais preocupados, queremos mais ações. Claro que a gente tinha metas para 2030, uma delas era desacelerar, né, questões de nossa intervenção com o meio ambiente que acelera o aquecimento global e que muitos a gente não conseguiu. Mas traçar objetivos é muito nesse sentido de vamos fazer algo, vamos gerenciar o que nós estamos fazendo, vamos medir, né? E essa questão de não consigo gerenciar aquilo que não posso medir, é algo que a gente aprende nessa nossa área, né, de contabilidade, administração, há muito tempo. Então, realmente, ele vem com essa prerrogativa, de a gente pensar em gerenciar, né, de medir. E o que eu acho que tem sido interessante é que o Brasil é signatário, em 2015, ele novamente levanta muitas bandeiras, né? E às vezes a gente parece que vai caminhar, às vezes volta para trás. Mas nos últimos anos a gente vê que cada vez mais os governos municipais, aqueles que estão diretamente ligados à sociedade, né? Em que pode estar mais próximo da mudança, não que o governo nacional ou os governos estaduais não estejam próximos da mudança, eles sim, muitas vezes têm mais recursos, mais estrutura, mas os municipais eles estão diretamente com a sociedade. Então, quanto mais municípios se aproximam e inserem os ODS no cotidiano da gestão, é mais factível que a gente consiga que mais ações sejam feitas. Por exemplo, né, a gente teve um projeto de pesquisa bem interessante
nos últimos 2 anos, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com uma preocupação com a produção de aves, com o uso da água para a produção de aves de corte, né? Então, hoje, Santa Catarina é um dos maiores produtores e exportadores de frango, né, do país, né? Está em terceiro lugar no Brasil, e é uma preocupação eminente com o uso da água, né? Por mais que sempre se teve a ideia que o Brasil tem abundância em água, a gente percebe que não é por isso que a gente não tem uma preocupação com a escassez de uma água que seja de qualidade, e que seja distribuída de forma igual, né, para todo o país. Esse projeto até começou, e eu acho que é interessante que a gente esse evento é promovido pela Universidade Federal de Goiás, por uma preocupação lá no estado de Goiás, né? Uma parque industrial de beneficiamento dessa carne de frango foi todo construído em uma cidade de Goiás, e depois da construção desse parque industrial, se descobriu que só poderia ser utilizada a metade da capacidade instalada. Por quê? Porque um recurso muito importante não foi considerado o seu esgotamento, a água. E se usasse toda a sua capacidade, ia competir com a cidade, né? Com o abastecimento da cidade, da água potável da cidade. O que aconteceu? Não pôde utilizar toda essa capacidade instalada. Com isso, se começou a preocupar tanto a empresa quanto o governo em meios para que se pudesse planejar um pouco melhor o uso dessa água, né? A gestão dos recursos hídricos. Hoje o Brasil tem mapeado toda, né? É uma gestão bastante forte e participativa da sociedade, né? A governança da água, né? Nós temos aí, pela Agência Nacional das Águas, a ANA, né? Toda uma organização da gestão dos recursos hídricos por meio de comitês de bacia. Hoje são mapeadas 12 bacias hidrográficas, e todas elas, né, com comitês de bacias regionais e interestaduais, para que possa se refletir sobre a gestão dessa água, porque a água ela é para todos, né? Então, é para a área industrial, é para a área urbana, é para a área rural, é para as pessoas, para os animais, ela tem que estar disponível e potável. Então, uma preocupação bastante grande. Então, o que eu resgato desse projeto? Foi um projeto muito interessante. Com ele teve pesquisa, ensino e extensão, né? Pessoas que se formaram em nível de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado também. Foi um projeto que abarcou todos esses níveis de formação e de diferentes áreas. Teve, no pós-doutorado, foi uma professora da engenharia de alimentos que veio conversar conosco, justamente a preocupação qual era? Gestão do uso dessa água, né, na produção, desde o produtor rural até essa indústria de beneficiamento. Então, serviu para a formação de diferentes áreas também. No doutorado, tiveram alunos da engenharia de produção, da engenharia de sanitária e ambiental, na graduação também, da contabilidade, né? Em termos de extensão, a gente entregou calculadora de pegada hídrica, uma matriz de risco, né? E em pesquisa, né, teve algumas publicações em periódicos nacionais e internacionais, justamente tratando dessa gestão integrada da água.
foi feito todo um trabalho com produtores rurais, né, no sentido de buscar informações, de educação, né? Então, quando a gente pensa, veja, era pensar num item, era água, né? E num problema específico, o problema de possível esgotamento da água, né? Ou possível competição pela água. Então, e com isso a gente desenvolveu o projeto por 2 anos, né? Para um ministério e promoveu o ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente pensa em questões ambientais e quando a gente pensa isso relacionado ao governo, a gente pode desenvolver diversos tipos de trabalho. Quando o governo contratou esse trabalho, a preocupação era o quê? Como medir o que estava acontecendo, né? Para que pudesse mapear as áreas de risco, para que pudesse identificar qual a pegada ecológica dessa atividade, né? E, claro, em que medida se pode melhorar, certo? Por exemplo, é uma área de alimentos, né? Então, a água ela tem que ser suficientemente controlada, né, para ter uma qualidade para tratar de alimentos, né? Então, como que deve ser a qualidade dessa água? Se pode captar água da chuva na produção ou não pode? Isso é permitido pela vigilância sanitária, não é? Várias questões vão estar sendo observadas na hora de fazer o levantamento. E o resultado do projeto foi muito interessante. Ele trouxe ao final alguns indicadores para a própria definição de políticas públicas, né? Então, quando você sabe uma relação de possibilidade de uso da água ou de escassez da água, você pode ou não possibilitar, incentivar aquela atividade, ou a atividade ela tem que ser distribuída em outras regiões, né? Várias reflexões pode trazer para a definição de políticas públicas, ou incentivos para o uso racional de água, mais educação, né? Mais uso de mecanismos de controle. Então, veja, é um exemplo, né? E um dos aspectos ambientais que a gente pode pensar. Mas tem a ver com cidades? Sim. Muitas dessa produção estava na área rural de cidades próximas, né? Que também estariam se preocupando com o uso daquela água, tá? Então, 2 exemplos aqui tentei trazer para vocês, o de energia, a energia solar e água, né? A gente pode pensar em diversas outras questões sobre cada um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. E aí que vem a ideia do monitoramento, né? Quais são os indicadores que podem ser criados, né? O que seria importante ser observado? Cada cidade ela vai ter uma problemática específica, né? Uma característica, seja em relação à população que ali vive, a possibilidade migratória. A gente sempre tem isso, né? Tem cidades que têm mais migração que outras, tem a questão da própria geografia, né? Potenciais econômicos. Então, para que a gente possa identificar o que se deve monitorar, é importante considerar que cada cidade vai ter uma vocação econômica, cada cidade vai ter uma necessidade específica, né? Cada cidade vai ter uma característica. E, além disso, né, nós temos que nos preocupar com normas nacionais e regionais e também
que eu acho bastante interessante, que a gente vê uma mudança bastante grande nas cidades, são os próprios Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Apesar de que eles são mais generalistas, eles são indícios de algo que a gente precisa cuidar. Então, pode ser indicadores que se pode criar, né? Muito se tem estudado a respeito disso, usar esses indicadores como um meio, né, para melhorar a informação. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, nós estamos na contabilidade, né? E a contabilidade pública, ela tem um instrumento que a gente não consegue escapar, nem que a gente queira, que é o orçamento público. Então, quando a gente tenta aproximar, né, todo esse planejamento para o desenvolvimento sustentável, usando indicadores do ODS ou outros indicadores de sustentabilidade voltados para cidades, né? Quando a gente está falando aqui cidades, a gente pode pensar em outros ambientes, mas vou trazer todo o foco da nossa conversa para cidades para a gente ter um ponto de reflexão. É muito importante que a gente pense como atrelar isso ao orçamento. Por quê? Porque todo o planejamento público ele está em cima do orçamento. Por mais que a gente tenha, né, nos últimos 20 anos, uma mudança, né, para uma contabilidade que olha para questões patrimoniais e, mais recentemente, se traz outros conceitos que não patrimônio apenas, né? Tudo a gente se justifica, ou muita coisa nós fazemos pelo orçamento. Então, é importante que a gente traga isso para o nosso planejamento orçamentário. Alguns estudos que a gente tem desenvolvido, tanto em nível de ensino, né, quanto em nível de pesquisa, e algum outro de extensão, a gente tem trazido esse olhar, né? Como é que a gente pensa no orçamento? Seja no planejamento, seja quando a gente olha a transparência, ou quando a gente olha execução, ou mesmo uma governança para planejar, como a gente olha orçamento e sustentabilidade. E a gente consegue dar mais respostas, né? E olhando para frente, vou querer trazer algumas questões de indicadores que a gente pode trazer novos, né? Então, em termos de monitoramento especificamente, pessoal, o que a gente pode utilizar desses indicadores dos ODS para construir indicadores para o planejamento orçamentário, ok? Continuam me ouvindo? Estão aí? Já sumiram? Não vejo vocês. Professor Estamos Gilberto, ouvindo. Selma, tudo ok? Tudo ok. Todo mundo Tudo ok. aqui. Tá tudo ok, professora. Tá ótimo. Ah, então tá bom. Então, temos hoje várias bases de dados bastante interessantes do próprio governo federal e que dá conta de informações de muitos municípios também já têm essas informações ambientais. Aqui é o exemplo da água, né? Aqui, esses são indicadores do ODS, né? Nós temos uma plataforma que é odsbrasil.gov.br, Indicadores do Desenvolvimento Sustentável, uma plataforma brasileira, né, do IBGE, e a gente consegue trazer a situação, né, aqui em forma de gráfico, né? Depois a gente vai conversar o uso desse tipo de informação para a gente construir indicadores, para fazer monitoramento, né? Mas vejam, esses dados, muitos estão disponíveis em que a gente pode trazer isso como meio para formar o nosso orçamento ou apoiar os decisores, né, públicos para melhorar a gestão mesmo, né, para melhorar os seus contratos públicos, ok? E contratações de empresas, verificar áreas que são que têm uma maior necessidade, né?
isso a gente está olhando aqui de forma macro, ou seja, em nível Brasil, mas a gente pode olhar isso em nível micro também, né, por município. Então, proporção da população com abastecimento de água, que utiliza serviços de esgoto, com o terceiro aí em cima é em relação à qualidade da água, né? A questão do estresse hídrico está nesse mapa em que a parte norte está toda em branco, né? Revelando um menor estresse hídrico, pelo menos que se contabiliza, ou seja, que se tem indicadores, né? E o maior estresse aí é na área sul e nordeste, né? Ou, por exemplo, que teve alteração de ecossistema, né? Vejam, tem partes do país que não tem informação. Nós podemos trazer outras informações aqui. Tem esse instituto, a minha figura acabou cortando um pouco, Instituto Cidades Sustentáveis. Tem alguns municípios, né, que têm sido acompanhados com indicadores dos ODS, né, em que são monitoradas as ações em relação a todos os ODS. Aqui eu cito o ODS 11, né? O ODS 11 ele olha para as cidades. O ODS 11 ele se preocupa, os indicadores que estão ali, eles vão se preocupar com, acho que já foi citado aqui, o Renato citou, né, as construções sustentáveis e resilientes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os estudos de resiliência, que eu acho que é bem interessante fazer estudos sobre resiliência. Vou citar aqui um estudo que foi capitaneado pela Cristiane da Silva, que eu oriento no doutorado, está quase concluindo. Ela capitaneou um estudo sobre resiliência. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Mas esse ODS 11 ele trata de construções sustentáveis e resilientes, habitação segura, adequada e de preço acessível, né? Vejam que sempre é uma preocupação com bem-estar social e com bem-estar ambiental, né? Uma urbanização inclusiva, um transporte de qualidade, né? Não sei as cidades das pessoas que estão participando, mas Florianópolis tem o transporte, né? A mobilidade em Florianópolis ela tem um nível bastante difícil, né? E é uma preocupação constante da sociedade e dos gestores públicos, a questão de transporte, ele realmente tem problemas com integração, como quase todo o Brasil, né? Nós temos um único modal, a gente só depende de rodovia, a gente não tem outro tipo de modal de transporte que em Florianópolis para a grande massa, né, e que seja utilizado para deslocamento, e não falo que a gente não tenha barcos, né, a gente está numa ilha, mas a gente tem uma atividade econômica da pesca ou para lazer, mas a gente não é um modal de transporte coletivo, né, ou que muitos utilizam, certo? Em sua grande maioria. Traz bastante problemas. Sempre se volta essa discussão, né? Como que pode trazer um transporte mais inclusivo, mais coletivo, mais diverso, né? Se fala em várias alternativas, a gente não conseguiu sair de um transporte que depende muito de carro individual, né? Reduzir risco de desastres, catástrofes, né? Santa Catarina, ela passa por diversos desastres, né? Isso é recorrente, né? A gente tem, inclusive, uma gestão de riscos bastante interessante em algumas cidades do Alto Vale do Itajaí, por exemplo, mas a gente teve problemas o ano passado também bastante graves, 7 cidades tiveram perdas substanciais com problemas, por exemplo, claro, de chuva extrema, que a gente está vivendo, eventos extremos, mas também de mau planejamento de barragens, né, de assoreamento de rios, de construção em cima de áreas
que deveriam ser áreas protegidas, porque elas serviriam de filtro, né? E não poderiam estar ali habitações, por exemplo, né? Mas temos, claro, bons exemplos, mas temos exemplos duros, né? Que devem ser enfrentados. Então, o ODS 11 ele vem com indicadores para justamente ajudar as cidades a medirem isso, né? Questões de preservação do patrimônio cultural e natural, as questões de relações econômicas, sociais e ambientais positivas, né? Aqui, esses exemplos que traz do Instituto é o uso, né, de questões voltadas à reciclagem, ao aproveitamento adequado da água, reduzir o consumo, né? Então, vários programas que se podem ser feitos também, além de medir o impacto, né? Nesse estudo que eu trago para vocês, a gente também fez um estudo que eu vou mostrar para vocês, que era o que eu comentava, que era da Cristiane, mas esse estudo aqui de Liu et al., que é recente, né? Eu trouxe para vocês porque é desse ano, então, vejam, continuo olhando questões relacionadas os ODS, né? A esses sistemas do DSG também, né? Mas aqui para a área pública a gente olha muito ODS, então é bom a gente se alinhar com isso, né? O que se aplica para a área pública que não necessariamente é a mesma coisa para a área privada, né? Por mais que a gente tenha que medir questões de impacto e como que a gente pode minimizar isso, e isso vai ter para tanto empresas quanto governo. Para o governo, a gente vai olhar aquele que toma a decisão para o coletivo, né? Aquele que vai atender esses objetivos que são macro. Lembrando, o Brasil é signatário dos ODS, a gente se comprometeu em nível global para reduzir impactos relacionados aos 17 objetivos, as 17 grandes bandeiras do mundo, pelo menos o mundo ocidental. E a gente é signatário. Então, olhar para isso é importante, a gente se alinhar com isso, né? Quando a gente vai fazer pesquisa na área de meio ambiente para olhar o governo. Quando é uma temática bem interessante e que é olhar a resiliência, né? Ou seja, a capacidade das cidades ou dos países em se transformarem, né? Para que possa ser mais sustentável. A gente tem bons exemplos, né? De resiliência, ou seja, de mudança de cultura, né? Por exemplo, o uso de resíduos, né? Para energia, o uso de resíduos para novos produtos, né? O resíduo sendo encarado como uma matéria-prima e não mais um problema, né? Então, a gente tem, só pensando em lixo, mas a gente pode pensar em vários outras ações que fazem com que uma cidade seja resiliente. Esse estudo ele traz alguns aspectos relacionados ao meio ambiente, a tecnologias, né, e a área social, como inputs, né, e áreas da saúde também, e para verificar a capacidade de cidades chinesas, né, em se reinventar, tanto na área da indústria quanto na área mais coletiva, né, para que melhorem as condições de vida e de meio ambiente. Quando mediu questões de qualidade de vida, olha a parte econômica, né, per capita, consumo de energia per capita, né, e também questões de meio ambiente, capacidade de inovação, a capacidade de melhorar a infraestrutura, né, da sociedade e a proteção do meio ambiente. Então, esse estudo ele considerou como variável exógena, né, o que eu vou olhar que pode estar interferindo nessa resiliência. Ele olha a questão da urbanização, como né,
algo que pode interferir numa resiliência, pode interferir nessa mudança, né, de uma sociedade em que tem alguma ruptura, alguma necessidade, algum impacto ou algo negativo, em que ele queira se transformar para o positivo, o nível de urbanização e a forma que está organizada pode ser uma variável exógena e que vem interferir nas medidas, né, para melhorar aquela cidade, né? E aí eu pego o gancho para a gente olhar para frente, né? Ou seja, que tipo de variáveis a gente pode estar olhando em que nos faça refletir um pouco mais sobre sustentabilidade. Como é que a gente pode usar os diferentes dados que estão disponíveis? A gente está num mundo cada vez mais digital, né? Um governo cada vez mais digital. O que eu quero dizer com isso, né? A gente cada vez mais coleta dados, se conecta às pessoas, né? Para prestar serviços para a sociedade dos diversos setores. E o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essas informações, né? Então, o que eu chamo vocês a pensar, né, eu acho que como linhas de pesquisa, como linhas de extensão que a gente pode estar fazendo como contabilidade, é pensar que o mundo é cada vez mais digital, né? E ele precisa ser mais sustentável, né? A gente está enfrentando problemas porque a gente está emitindo muitos resíduos, né? Quando eu falo resíduos, eu falo de forma geral. A gente tem impacto em poluição sonora, resíduo mesmo sólido, né? É esgoto, é excesso de consumo de água, é violência. A gente deixa muitos resíduos. Se a gente olhar para fora da Terra, os nossos satélites deixam muitos resíduos na atmosfera. A gente precisa se preocupar em ser mais sustentável. E uma das vias que a gente pode fazer isso é usar esse nosso potencial de inovar, que é incrível, né? O ser humano ele tem uma capacidade de transformar-se, uma capacidade de inovar é incrível, né? Se nós pensarmos no que já se foi capaz de mudar no último século, a gente fica abismado com a capacidade mesmo de inovação. Então, trazer isso para que a gente possa melhorar. Eu trouxe aqui 3 exemplos, não vou passar os vídeos, mas em cada um deles tem vídeo, em que a gente pensa nesses, podem chamar de lixo, de resíduos, de coisas que a gente gera a gente consome o nosso planeta, a gente reinventa o nosso planeta, nós trazemos coisas maravilhosas para tanto, se eu vou pensar na área urbana quanto na área rural e social, facilidades para a nossa vida, mas a gente deixa para trás problemas, né? Bastante grandes. Aqui eu trago o exemplo de Dubai, né? Dubai é hoje uma cidade modelo, uma cidade que ela traz muita tecnologia, mas ao mesmo tempo muita sustentabilidade, no sentido de pensar em questões como evitar excessos de produção de alimentos. Por quê? O excesso de produção de alimentos não quer dizer que a gente está alimentando mais pessoas, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no início da apresentação, trouxe o dado que 1/3 é jogado fora. Então, a superprodução não necessariamente ela é boa, porque se a gente subproduz e joga fora, a gente joga fora recursos naturais e a gente produz lixo e problema. Agora, se usa de forma, a gente produz aquilo que consome, a gente está no lucro, né? Então,
programa com energia, que eu acho que é o que mais chama a atenção em Dubai, né? Em modernidade, em transformação digital, mas também em menos emissões, menos excessos, usar o lixo, né? Reutilizar, ter um senso de economia circular bastante grande, né? É a pauta, né? Não é que é a perfeição, mas é um símbolo de que dá certo juntar tecnologia com sustentabilidade. O outro vídeo é a ideia de a agroindústria, né, ou a produção agrícola sustentável, né? Esse exemplo aqui eu trouxe porque no meio do vídeo, e aí como a apresentação vai ficar disponível, sugiro vocês olharem, se gostarem, é claro, né, se tiverem interesse, mas tem uma parte do vídeo que eu achei muito interessante, porque o dono da propriedade, uma pequena propriedade rural, de hortifruti, principalmente frutas, né? Então, ele comenta que foi, né, já se deixou o uso de agrotóxico há muito tempo, e o que se faz é manejo da área, né? E a fertilização vem muito por questões de manejo da área, de poda e tudo mais. Boa parte da poda feita na cidade vai para essa propriedade rural. E isso auxilia, primeiro, a reduzir o lixo que ia para o antigo lixão, né, da cidade, para ir para lá para fazer a compostagem e auxiliar na fertilização e evitar agrotóxico. E o terceiro o empreendedorismo, que tem crescido muito em nível mundial, mas aqui no Brasil, né, de buscar na reciclagem, né, novos produtos, né? A gente tem aqui o empreendedorismo individual, aqui é um exemplo de empreendedorismo feminino, né, de mulheres catadoras, em que, claro, traz a questão da mão de obra. Mas, além disso, a gente tem indústrias pautadas aqui. A gente tem uma indústria que é catarinense, desculpem novamente, eu trago exemplos daqui, mas é porque é o estado em que eu vivo, tá? É uma indústria catarinense que ela produz roupas a partir de garrafas PET, né? A gente tem vários outros exemplos, né, de transformação de vários produtos. É muito incipiente, ainda é muito incipiente. A gente pode motivar mais uma economia circular, mais o reaproveitamento? Pode. Né? Eu não tenho agora números que eu acabei esquecendo de trazer aqui, e não vou lembrar números, mas a gente ainda recicla muito pouco no Brasil, muito pouco. Se eu não me engano, é abaixo de 5%. Então, a gente tem, e claro, tem vários tipos de materiais que o custo da reciclagem é muito baixo. Mas a gente tem muitos avanços para áreas que a gente não imaginaria que teria. Por exemplo, carvão, né? Há 10 anos atrás, nós temos aqui no sul catarinense uma área que ela é reconhecida, né, pela extração do carvão para uso em uma indústria de energia, e isso há muito tempo já é um problema, considerado um problema, e um problema para o negócio, de continuidade do negócio, e toda uma cidade está pautada nesse negócio. Então, se houve uma motivação para o centro de pesquisa para desenvolver alternativas com o carvão. E hoje já tem um parque fabril, né, que já está pronto para capturar as emissões de gases de efeito estufa da produção, né, do uso do carvão,
para transformar isso, para eliminar, para capturar e devolver para o subsolo, e também os resíduos do carvão, produzir outros produtos, dentre eles alguns que são para a própria agricultura, para minimizar alguns produtos químicos. Então, vejam, há soluções muito interessantes que ainda são caras, né? A gente tem diversas indústrias, usinas, né, de reciclagem pelo mundo que são exemplos e que eu acredito, eu sou bastante confiante que a inovação pode trazer, né, várias soluções que são economicamente relevantes e que vão trazer alternativas excelentes, né, para minimizar esses problemas, trazer maior inclusão social e trazer alternativas realmente eficazes em relação à natureza, tanto porque extrai menos, quanto impacta menos, né? Então, aqui estão 3 exemplos que eu quis trazer para vocês. E eu vou agora só mostrar para vocês, e eu acho que já está na minha hora de parar e abrir, mas eu gostaria de mostrar que há muitos dados, né, que a gente pode pensar para a gente construir painéis de desempenho para as cidades, né? Existem várias fontes de inspiração, o Instituto Cidades Sustentáveis tem esses indicadores que estão sendo acompanhados sobre os ODS em algumas cidades, mas a gente tem muitas fontes de inspiração para que vocês possam estudar esses indicadores que são importantes para a cidade. Por exemplo, né, MAP Biomas, que traz informações sobre desmatamento, biomas, água, solo, IBGE Cidades, próprios dados da Agência Nacional das Águas, né? Aqui alguns exemplos que aí eu já agradeço ao Renato, que buscou essas informações, catalogou essas informações e me cedeu para que eu pudesse trazer aqui. Agradeço bastante, Renato. O Renato está fazendo um mestrado conosco ali na contabilidade, aqui no PPGC, no Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, e catalogou isso aí para trazer hoje aqui para vocês. Então, assim, nós temos muitos dados que estão sendo produzidos no Brasil. Aqui, o governo do estado de Santa Catarina tem uma área integrada, que é a CIASC, que tem bancos de dados muito interessantes para trabalhar com esses volumes grandes de dados. Então, a gente tem que se preocupar também como usar e tratar os dados, né? Área importante no setor público, né? E eu não sei se a Ana, que está fazendo doutorado sobre a minha orientação, está aqui, mas a Ana vai se preocupar com compras públicas, né? Ana está? Oi, professor, estou sim. Boa noite a todos. Boa noite. Que a Ana vai se preocupar, está no início do doutorado, com compras públicas. Eu não sei se a Carla está, mas a Carla vai se preocupar com transparência pública também, está fazendo doutorado, né? A professora Selma se preocupou com planejamento orçamentário e as decisões, né, do governo. Oi, professora, estou Rodolfo aqui também. está aqui também. Rodolfo com governança. Então, a gente tem muitos desafios e muitos dados para trabalhar, né? E muitas preocupações que a gente pode pensar que podem ajudar os governos a tomar melhores decisões a respeito de sustentabilidade. Temos desafios, mas temos muitas soluções. Esse é um estudo feito pelo professor Miklos Vassarelli e sua equipe, ele é da Universidade de Rutgers, uma grande parceira nossa aqui da UFSC. Os nossos alunos têm acompanhado aulas que a gente está, que eles gentilmente, né, estão nos deixando acompanhar formalmente pelo nosso programa e integrar o nosso programa de disciplinas, né? Então, ou seja, as disciplinas da Rutgers são fornecidas pela Rutgers, pelos professores e acompanhadas por nós, né, formalmente, com modelos de avaliação dos alunos próprios, e integra no currículo dos alunos. E uma dessas
disciplinas, que concluiu agora, foi o uso dessas variáveis exógenas, né, para compor essa gestão, né? Então, hoje, a gente tem informações que são catalogadas, mas informações que vêm de satélites, né? E, gentilmente, também o Renato me cedeu outras informações ali, que eu não sei se eu não lembro se eu trouxe aqui, mas a gente tem imagens, nós temos dados tratados, não tratados, né? A Carla, a Ana, né? E outras pessoas, acho que a Mirella está aqui também, fez essa disciplina, né? E viu o poder que é usar diferentes tipos de dados para nos trazer mais informações sobre como gerenciar, como controlar, né? Muitas vezes até órgãos de controle para saber se de fato, né, as emissões que as empresas, esse estudo foi isso, né? Os auditores independentes, não do governo, mas auditores independentes têm mais um trunfo na manga, né? Que é usar as imagens de satélite para verificar se aquilo que foi relatado sobre as emissões de fato estão acontecendo. Ah, tem como buscar essa informação? Tem como buscar essa informação. Então, hoje, no NEIMAC, agora não mais NEMAC, mas NEIMAC, né? A gente está esperando só a revisão no CNPq do nome do nosso núcleo. Nossa preocupação volta para isso. Como a gente ampliar os nossos sistemas de gestão, né? Aqui é um estudo da Cristiane, né? Aparecida da Silva, que eu comentei para vocês, um estudo que a gente fez sobre resiliência, né? Ou seja, a ideia de se reinventar, né? Aqui foram feitos estudos em 62 cidades e observado questões econômicas, como o PIB, questões sociais, a expectativa de vida dos moradores das cidades, e bem-estar ambiental pelas emissões. Hoje em dia, a gente já está pensando, e aí é um desafio aí, que a gente está, né, Renato, para pensar em cidades resilientes, olhando outras questões, olhando informações de dados que vêm de imagens, por exemplo, ou textos, né? E aí as meninas aí, a Carla, a Ana, a Mirella, viram muito, né? Da gente ter essas informações a partir de outros instrumentos, como o TextMine, né? Análise de redes, análise de sentimentos, para compreender um pouco mais, né, sobre o que se está falando ou dados adicionais que estão ocorrendo nessas cidades para que a gente possa compor as nossas medições, né? Então, os sistemas de contabilidade de gestão ambiental, o EMA, eu acho que ele vai evoluir um pouquinho, né? Essa ferramenta tradicional da contabilidade de gestão, tradicional que eu digo que já vem há uns 20, 30 anos sendo refletida, talvez ela tenha um ambiente a mais para se prover de informações, né? Que é esse ambiente mais inovativo. É o uso dessas ferramentas digitais para que a gente possa construir instrumentos, né, mais amplos, que tenham como identificar informações mais úteis, tempestivas, que não olhe só para trás, que olhe para frente, né? O que eu quero dizer com olhar para frente? A gente precisa ter medidas em que eu consiga ver diariamente o que está acontecendo e também predizer muitas coisas, né? A contabilidade que olha para trás, ela perde muita informação importante de o que fazer para eliminar processos ineficientes, o que fazer para eliminar problemas, né? Como melhorar a eficiência daquele que toma a decisão, onde eu vou investir dinheiro para que eu possa reduzir problemas ambientais, né? Como eu vou
ser mais assertivos na legislação ambiental. Porque é importante dizer, não vamos construir em áreas em que servem de filtros. Porque não vamos construir em áreas que são mangues, não é? Ter um poder mais de informações mais assertivas, né? E olhando informações não apenas coletadas, mas informações de imagens, por exemplo, que nos revelam, às vezes, questões em tempo real e mais amplas, né? Pode, inclusive, reduzir custo ou custo futuro, né? Com mitigação de problemas, tá? Esse é um estudo feito por Luana Caroline da Silva, ela foi estudante de mestrado, e ela construiu um modelo de avaliação de desempenho a partir dos ODS, para integrar com o quê? Com o orçamento. Então, essa ideia de trazer, claro, indicadores físicos, mas que esses indicadores físicos eles possam, né, aqui o QR Code, vocês podem chegar na dissertação da Luana, não sei se a Luana está presente, ela comentou que talvez viesse. Se quiserem encontrar a dissertação da Luana, talvez no QR Code vocês encontram. A ideia, a partir de um 5W2H, que é um instrumento de gestão, né, muito proveniente da administração, até da engenharia de produção, a gente tentou olhar o como ali, integrando a programação do orçamento, porque o orçamento público ele é feito através de programação, né? Quando o governo entra, ele diz quais são as suas prioridades, vai dizer as suas grandes bandeiras, e o orçamento de cada ano vai estar ligado a essas bandeiras. E por que não a gente aperfeiçoar esse orçamento, tanto em termos de conta quanto em termos de programação, a partir do momento em que a gente conhece as necessidades mais reais, né? Mais próximas, a gente resolver problemas dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Aí aqui sim, aqui foi veio alguns elementos pontuados naquele artigo que eu mostrei para vocês do professor Miklos Vassarelli da Rutgers e sua equipe. E esse site aqui é que eu agradeço ao Renato por ter disponibilizado para mim, que são as imagens de satélite hoje do Brasil, que a gente pode tirar diversos tipos de informação em tempo real. Por exemplo, monitoramento lá na área da saúde e de distribuição de vacinas. Isso aqui é uma informação recente da Folha de São Paulo, né, sobre um problema de desperdício de recurso financeiro, né, com as doses a mais de Covid. 6 milhões de doses foram desperdiçadas, dá 225 milhões de reais, né? Além de ser um problema financeiro, é um problema de saúde pública. Pode ter tido erro de estimativa de distribuição de vacinas, por exemplo. Esse outro gráfico de imagem, que está a imagem, né, está num círculo para vocês, é uma ideia de monitoramento contínuo com variáveis exógenas, imagens, né, sobre temperatura, umidade, migração, áreas úmidas, florestas, preservação, áreas de dunas, para que a gente possa fazer melhores estimativas para a distribuição de vacinas para dengue. O que nós tínhamos antes para pensar, né? Olhar casas anteriores, número da população, capacidade de assistência e distribuição das vacinas. Será que isso é suficiente se a gente está mudando o comportamento das chuvas e o comportamento das secas? Talvez não, né? Talvez a gente tenha que ter imagens de satélite, que hoje o próprio governo, para ele mesmo, pode alimentar, né, de forma restrita, ou nós temos imagens de satélite de forma ampla, aberta, que podem ser usadas como indicadores que, de maneira mais próxima da realidade, pode nos dar melhores estimativas da necessidade de distribuição e para que áreas. Então, veja, a gente amplia a nossa capacidade de usar informações úteis. Ok?
Então, aqui, exemplos de teses de doutorados defendidas, né? A professora Selma Duque, com a participação, ela teve a preocupação de olhar essa formulação de políticas públicas, né? Através da participação de grupos de interesse, como formula as políticas públicas e os interesses individuais e coletivos, né? Políticos ou não, para essa formulação de políticas públicas. E o alinhamento com os ODS, né? E ela observou o planejamento orçamentário do governo federal. Mas hoje, em andamento, Ana Carolina, pensando em contratos inteligentes, a Carla, mineração de texto para transparência pública, Monique, em gestão de riscos, Rodolfo, em governança pública, Cristiane, em trabalho remoto. Eu trouxe a tese, mas sem desmerecer as dissertações, né? Renato está aqui, a gente ainda está em definições, né, Renato? Renato é o primeiro trimestre, mas também muito preocupado com o uso das novas tecnologias para a gente poder construir essas ferramentas de gestão e melhores indicadores de desempenho. Então, esse olhar para dentro, mas sem perder informações mais tempestivas ou informações também de previsões, né? E teses já defendidas na área de sustentabilidade, na área de monitoramento contínuo, professor Marcelo Freitas, né? Ou na interação de recursos estratégicos, custos e qualidade na gestão pública, que foi o professor Cristiano Salcem Soares. Alguns exemplos, né, pessoal, de trabalhos que mostra a utilidade hoje da ciência e da ciência contábil em auxiliar esse processo de sustentabilidade. O que parecia distante, talvez lá no início da nossa conversa, eu acho que se aproxima quando a gente vê que é possível a contabilidade pública auxiliar processos decisórios para melhorar a sustentabilidade, né? Eu agradeço bastante a oportunidade, né? E peço desculpas se eu me estendi um pouquinho demais, eu era para ficar até as 8h30, e quando eu vi, já estou aqui 15 para as 9, ainda falando. Eu agradeço bastante, parabenizo né, o início do grupo de pesquisa, né, e trazer essas conversas para o nosso cotidiano e pensar que a gente pode contribuir com o ensino, pode contribuir com pesquisa, mas também pode contribuir com a extensão, né? Então, agradeço bastante, me coloco à disposição, professora Selma e professor Gilberto. Professora Fabrícia, muito obrigada, né, pela sua fala, assim, trouxe aspectos assim, interdisciplinares, né, para esse contexto. A gente percebe que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de governança, a gente fala da coisa pública, né? Ela não é só um aspecto, né? Ela envolve vários aspectos. Eu acho que isso é muito relevante, a gente precisa trabalhar todos esses aspectos, em alguns momentos de forma isolada, mas na grande maioria, né, de forma conjunta. Obrigada aí por sua fala. Quero agradecer a presença, né, do professor Lúcio, acho que está presente aí, professor Gilberto. Eu vou abrir agora, caso o pessoal tenha algum questionamento, alguma fala. Pessoal, se vocês tiverem, por favor, levantem a mão. Eu quero destacar algumas mensagens aqui no chat, né, professora Fabrícia e os demais. Eu achei bem interessante a Juliana Oliveira, no decorrer da sua fala sobre a parte hídrica, ela falou sobre uma solução usada, né, para hidratar as plantas, que são aquelas bolinhas de gel transparente incolor que cresce na água, Orbis, hidrogel. São como uma esponja e podem usar a reduzir o volume de água. São usadas para irrigação aí no sul, e podem ser usadas também para reduzir o volume de água. Então, achei bem interessante ela trazer citar, né, essa inovação que já existe, mas o que precisa é ampliar, que ela não só atende à irrigação de plantas, mas também pode ser utilizada em outras áreas.
A contribuição novamente, né, do Renato, ele traz algumas observações, e na fala da professora Fabrício, enquanto a professora Fabrício falava, ele fez um, um, um adendo, um complemento, né, uma publicação recente, agora em 2023, lá a fonte foi o G1 Notícia. O Brasil só reciclou 4% dos quase das 82 milhões de toneladas de resíduos gerados em 2022. Então, aquela preocupação, né, que foi falada, o número abaixo de 5%, realmente foram 4%, é muito baixo esse percentual que nós temos de reciclagem de resíduos sólidos. Deixa eu ver se tem alguma outra Mais observação aqui no alguém? chat. Não. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma fala? Então, Professor enquanto o Lúcio? pessoal se organiza, não precisa ser todos de uma vez, podem ser assim com calma. Complementando aí a fala do Renato, né, quando a Fabrícia falou sobre a questão da reciclagem, é uma questão assim também muito relevante, porque a gente gera uma quantidade de mais de 80 milhões de toneladas de lixo, e de acordo com os dados do IPEA, a gente tem 1,4 milhões de brasileiros que sobrevivem do lixo. Então, se a gente pensar economicamente, né, o quanto isso representa, 70% das pessoas não separam o lixo e apenas 4% do lixo é reciclado. E o Brasil é líder mundial em reciclagem de alumínio, né, para bebidas, naquelas latinhas. Então, assim, a gente tem campos aí que a gente pode explorar tanto no aspecto econômico, aspecto social e ambiental, né? Só se a gente pegar uma vertente aí que é a questão do lixo, do resíduo, né? A forma correta de a gente separar, a reciclagem adequada, a capacitar essas pessoas para que elas consigam ter renda com isso de uma forma um pouco mais saudáveis, né? De uma forma um pouco mais digna, porque algumas dessas pessoas, elas literalmente vão lá no lixão, elas sobrevivem comendo, inclusive, de lá. Então, são muitos aspectos que, quando a gente para pensar, olha, se só esse aspecto aqui fosse trabalhado, isso ia gerar um impacto social, ambiental e econômico muito relevante no país, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para melhorar. A gente pensa na questão, inclusive, aí do desmatamento, né? O Pantanal agora é um reflexo ali, né? A gente tem desmatamento, a seca lá, a gente está passando por um processo inverso do Rio Grande do Sul, né? Muita água no Rio Grande do Sul, e no Pantanal está tendo uma seca onde muitos animais estão morrendo. Muitas pessoas estão perdendo ali a sua fonte de renda, porque não está tendo como se manter em relação à água. Então, a gente está tendo impactos. E aí, de repente, o poder público precisa pensar o que pode ser feito, né? O que a gente precisa fazer, não é o que pode, é o que precisa, para que a gente consiga diminuir os efeitos dessa variação climática, né? Que as previsões não são assim, muito favoráveis, né? Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais todos esses aspectos, não só. Eu tenho visto que isso é muito trabalhado academicamente, mas governamentalmente eu acho que ainda tem muito que ser inserido, né? Aline, pode falar? Oi, gente, boa noite. Boa Eu noite. tenho uma pergunta para a professora em relação à atuação do contador dentro da administração pública, em relação principalmente a questões orçamentárias, né, no campo da contabilidade pública, até considerando a questão da orçamentariedade, como é que o contador ele pode furar essa bolha de construção de agendas apelativas voltadas para eleição e reeleição, e influenciar de fato essa tomada de decisão com base nesses instrumentos que ela apresentou, instrumentos disponíveis, né? Porque a gente sabe que o contador ele tem acesso a esses instrumentos, mas há essa limitação de inserir essas informações e mudar a cabeça do gestor para que ele atue. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu estou em Pelotas hoje, uma grande enchente acontecendo na cidade, e nós vimos ontem a prefeita subir dentro de uma concha de uma retroescavadeira e tirar uma foto, e assim, sem sentido nenhum. E a gente fica se perguntando o que trabalho efetivamente vai ser feito, né, para que nos próximos anos isso não aconteça. Porque agora, enquanto está acontecendo, a mídia tirando foto, as pessoas filmando, e a eleição chegando, a reeleição chegando, né,
isso está em pauta, mas a gente sabe que no ano que vem, por exemplo, talvez isso saia de pauta porque não vai ter orçamento, não vai ter dinheiro para fazer obras efetivas que realmente Uhum. causem algum impacto, tragam solução. Como é que o contador ele pode influenciar isso de forma efetiva? Obrigada. Aline, é uma excelente pergunta, né? E ela tem essa dificuldade mesmo, né? Eu acho que a tese da Selma se preocupou com isso, né? O interesse individual, eu acho que é a maior dificuldade que nós temos hoje no setor público, e o setor público brasileiro, nós temos muitos problemas com transparência, né? Então, quando eu falo transparência, a gente ter informação mais precisa dos contratos, ter uma informação mais precisa em relação ao próprio planejamento desse orçamento, ao próprio orçamento, né? A gente teve orçamento secreto tão recentemente, né? É uma virada de chave impressionante como isso aconteceu. Nós temos, né, acho que muitas dificuldades. Mas os exemplos importantes que a gente tem em muitas cidades ou governos é quando a gente consegue ter aquelas equipes que realmente ficam, né, de carreira, muitas vezes consegue fazer a mudança. E a mudança é a construção de indicadores, né, e a construção de informações que elas vão ser alimentadas, né, necessariamente, independente do se o governo A entra ou o governo B sai ou entra, tem tanto as pessoas quanto as informações estruturadas, né? Eu acho que é isso que é a maior batalha que um contador pode ter, uma transformação num plano de contas para que ele seja mais assertivo, para que ele tenha informações coletadas mais precisas e que o orçamento seja mais amarrado, né? Ou gerar informações mais assertivas, mais precisas, previsão, incentivar também o uso de dashboards ou indicadores que vão mais na linha do desenvolvimento sustentável, ele acaba perpetuando um pouco mais, né? Implementar monitoramento contínuo. Por exemplo, essa questão do que estava no slide a respeito das vacinas que foram perdidas, ali cita, né, se houvesse monitoramento contínuo, e isso é importante, construir monitoramento contínuo da folha de pagamento. A gente tem setores de